nós estamos aqui com esse irmão de alma, esse professor maravilhoso, esse ser humano ímpar, que é o professor Alexandre. Alexandre, assim, para mim é uma honra gigante estar aqui conversando contigo, chamar nossos amigos, nossos alunos, ex-alunos, pessoas que manifestaram tanto carinho. E quando, você sabe disso, quando falam da família da gente, falam bem, o coração da gente se aquece e isso nos deixa muito felizes. Os elogios que eu recebi do Alexandre, olha, pessoal, aqueceu o meu coração. E são todos muito válidos, porque Alexandre é incrível. Alexandre, eu sou suspeito por falar. Temos Minas Gerais aqui, Alexandre, temos Piauí, temos Portugal. Abraço fraterno, espiritual ao pessoal do Nordeste, de Minas, de todo o Brasil, de Portugal e de onde mais que esteja nos ouvindo, né? Porque eu nunca me esqueço que nós somos habitantes de uma só casa, que é o planeta Terra. Essa é a melhor forma de se entender o locus humano, né? Porque não tem outro ecossistema até o momento que suporte a nossa existência biológica, com tanta liberdade que nós temos em poder andar desembaraçadamente, respirar desembaraçadamente, né? Verdade. E essas limitações fronteiriças, né, geopolíticas, elas são necessárias, são consequências de um devir histórico, mas elas não devem ser limitantes de uma conscientização humanística que a todos deve congregar, né? Sem separativismos, porque o respeito, a lei, a ordem, eles não precisam de rubricas separativistas, não necessitam de que um decapite o outro para se sentir maior, né? Nós devemos estar todos no mesmo nível do coração, porque somente assim teremos comunhão, e a vida sem comunhão não se torna uma festa. E é Um o nível abraço mais pessoal da elevado do FACIC aí, coração. o Fábio, o doutora Gabriela, suspeito também falar de você, que é uma prima muito querida, foi minha professora na FACIC, assim como o Fábio e toda a equipe da FACIC, o aluno da FACIC, um abraço a todos, os alunos que lá estão, né, que eventualmente estejam nos acompanhando, a nossa valorosa instituição, porque nós devemos encontrar o senso ao que eu falei, né? Pode até parecer uma contradição, mas nós devemos honrar os lares em que nos habitamos, né? A mesa em que nos saciamos. E esses lares, mais extensivamente, a nossa casa, né? Nossa escola, nossa família. Isso também não pode ser perdido de vista. Alexandre, eu, primeiramente, pode me chamar de Gabriela, Gabi, a gente está aqui no bate-papo. E eu estou rindo aqui, Alexandre, porque um aluno seu falou assim: vamos fundar o Xandaquistão. Eu acho que O foi por Xandaquistão isso que eu não aguentei o riso. era uma utopia de um Estado totalitário, cuja Esse... regra primeira seria estudar todo dia, né? Nossa, Estudar. o pessoal já não ia querer morar, hein, A Alexandre? moeda de troca seria um livro, né? Quanto que custa? Quantos livros vale esse produto? É o Xandaquistão. E o xandonismo, uma nova religião aí, né? Que eu estava lançando, mas deixa para o futuro. A humanidade ainda não está. Ó, se todos fossem assim. Olha o martelo, diz o Fábio Miranda. Não Martelo sei de que se refere. Thor. Eu falei que a versão dele Ah, está muito nórdica, tem que ser o Tacape, Tupinambá, né? Ou Tupi-Guarani. Mas ambos fazem o mesmo estrago. boa, boa. Natanael foi nosso aluno, advogado. Natanael, seja bem-vindo. Muito obrigado. Alexandre dispensa assim, como que diz? Dispensa leitura de currículo, porque eu ficaria aqui horas. Ele é um mestre nato, um advogado nato, ele é uma pessoa de conhecimento absurdo. E a gente veio hoje tentar pegar um pouquinho desse conhecimento para, mais importante, aplicar na nossa vida, no nosso olhar prático. Meu primo, eu vou iniciar esse debate aqui perguntando
quantos tipos de conhecimento nós temos? Boa pergunta, Gabi. Olha só, o conhecimento, ele, ao contrário do que muitos pensam, né, ele não se restringe às universidades, ele não está distrito nas grandes obras da literatura universal, né? Muito menos ele tem a sua morada única no eruditismo, né? Estas manifestações e estes locos, né, esses locais, esses loci, que chama em latim, no plural de locus, também são uma das muitas moradas da casa do conhecimento. No entanto, o conhecimento se espraia e se origina com a nossa própria condição existencial, histórica, antropológica. Eu ouso até dizer que os animais também conhecem, né? Os seres vivos têm conhecimento. Quem é que vai negar que um cachorro, um cavalo, um boi não tem inteligência, né? Quando o cachorro reconhece o dono, isso já está até imortalizado na literatura, quando o cão de Ulisses o reconheceu, depois dos 20 anos afastado de Ítaca, foi um dos primeiros que o reconheceu, né? Exato. Essa é uma história conhecida em Portugal, né? Porque Lisboa tinha um nome mitológico de Ulissiponense, Ulisseia, porque Ulisses teria passado por lá, né? Pois bem, até os animais, né? As abelhas voam de uma forma geométrica, encontram a milhares de quilômetros da sua colmeia. Os cientistas, eles precisam dar nomes a esses fenômenos, precisam nomear esses fenômenos e tratam de conhecimento instintivo. Mas eu julgo que o adjetivo não muda a essência. É conhecimento, né? O ser humano, em especial, ele é mais dotado na cadeia evolutiva dos seres atualmente encontráveis no planeta. Nós somos assim, podemos sim nos vangloriar de sermos o topo da criação no que diz respeito à produção, acumulação e transmissão de conhecimentos, tá? Sob o ponto de vista da ecologia, talvez nós sejamos os seres mais nocivos e nefastos do planeta. Talvez estejamos atuando como um vírus, né? Como já houve uma teoria na década de 60, a teoria de Gaia, um vírus que está colocando em xeque o ecossistema global e a Terra como organismo, assim como o nosso organismo combate os vírus, os micróbios, tendendo a matá-los, a extirpá-los, a Terra, em algum momento, vai tender a matar, a extirpar essa espécie que tanto lhe faz mal, sob o ponto de vista ecológico. Com todo perdão aos ecologistas, aos biólogos, eu estou falando como leigo, sempre como leigo em tudo que eu vou falar, tá? Um leigo liberto pelo carinho de vocês que me ouvem, tá certo? Então, como espécie biologicamente falando, nós não estamos no topo de nada. Agora, culturalmente, sim, não há como negá-lo. E a sua pergunta primordial, quantas espécies de conhecimento há acumuladas pelo ser humano, né? O ser humano, didaticamente, ele tem 6 espécies de conhecimento. Vamos a elas, né? O primeiro conhecimento, eu vou partir do conhecimento do mais captável pela experiência diária de vida, né? Pela experiência desde o nosso nascimento. O do senso comum. É aquele conhecimento lastreado na experiência, no acerto e no erro, tá? Um exemplo. Quando eu digito no meu computador, eu não fiz um curso de informática, eu não fiz um curso aprofundado de linguagem de programação, então eu não tenho conhecimento científico, técnico para isso. No entanto, eu aprendi quais são as funções, aprendi quais são os programas. Então, na tentativa e no erro, apertando um ou outro botão, esquecendo de salvar um documento e quase infartando quando eu perco um capítulo de dissertação, eu fui arduamente, mas fui consolidadamente adquirindo conhecimento pelo devir. O que é o devir? É o transcorrer da nossa vivência, né? É o dia a dia. Quando uma criança coloca a mãozinha na chapa do fogão ou no forno e se queima, ela nunca mais vai pôr a mão no fogo.
Ela não vai pôr a mão no fogo, não porque ela saiba, porque ali está ocorrendo um processo químico, uma reação exotérmica de combustão do gás liquefeito de petróleo ou do carbono, da madeira comburida pelo oxigênio, que é o combustível, o oxigênio é o comburente. Ela não vai pensar em termos científicos, ela vai pensar em termos táteis. Ela vai se lembrar da dor, de que com fogo não se brinca, né? Ao mesmo tempo que o fogo é útil para amolecer os alimentos, para afastar, espancar do frio que nos enrigela à noite, ao mesmo tempo que o fogo funde os metais com que guarnecemos as nossas estruturas, ele também é perigoso e mata, né? Então, esse conhecimento ela apreende de um só lance, por meio da experiência da tentativa e do erro. Desde quando surgimos como espécie, e os dados que eu vou falar aqui são muito discutíveis, tá? Então, eu vou falar em termos de parâmetros, de acordo com as correntes arqueológicas, que também, como leigo, eu tenho pesquisado há algum tempo. O homem, vamos falar, o hominídeo, o Homo sapiens sapiens, ele é novinho na escala biológica. Ele tem exatos 300 mil anos. Tá? Nossa espécie é jovem no planeta, em termos paleontológicos, paleoantigo, onto, vida, lógicos, estudo, paleontológicos. A nossa espécie é muito recente, tem 300 mil anos. Eu volto daqui a pouco nesses 300 mil anos. Entretanto, o nosso ancestral comum, mostra o aparências, do sul da África, ele remonta a quase 3 milhões de anos, 2 milhões e meio de anos, segundo as primeiras datações do fóssil, nominado como Lucy, por um casal de arqueólogos ingleses. Existe até um filme que dialoga com esse australopiteco, que se chama Lucy. É uma menina que vai transportar droga, né, para um país asiático, e uma droga, sei lá, fictícia, potente, e aquela droga acaba estourando no seu ventre e aquilo causa nela uma mutação muito exacerbada, de tal sorte que ela começa a desenvolver o potencial do cérebro dela. Quem assistiu a este filme vai ver que lá no final ela tem uma espécie de insight em retrospectiva, em que vem de toda a Renascença, toda a modernidade, toda a Renascença, Idade Média, até que se encontra ela diante de um australopiteco. Parece um chimpanzé, mas não é um chimpanzé, é um australopiteco. E que esse australopiteco dirige o dedo, uma bela analogia à pintura de Michelangelo na Capela Sistina. O homem é o seu criador, né? Sempre o eterno mito, criador e criatura. Então, o australopiteco posteriormente assumiu a forma de... Sim? Deixa eu perguntar uma dúvida que eu tenho. Certa vez eu já li muitas coisas a respeito, mas nenhuma delas chega a uma conclusão. Por que o dedo de Deus não chegou a tocar o dedo de Adão? Porque Adão estava com má vontade, né? Deus está assim e Adão está assim. Se ele fizesse assim, Deus ia tocar Adão. Por que não... Eu já li várias coisas, mas ninguém é concludente. Não sei se você já leu a respeito. É que você falou da Capela Sistina e veio à mente. É por conta do livre-arbítrio. Veja que Deus faz todo esforço para alcançar a sua criatura, né? E, no entanto, não dá um comando como um ditador, um tirano, para que ele fizesse o mínimo de esforço. E Adão está ali, no seu tempo de compreensão, no seu tempo de orgulho, e aquele olhar meio de lado, né, aquela displicência para com a musculatura do indicador, traduz a mensagem que ele não está amadurecido ou ele não quer, no momento, simplesmente e exuberantemente ele exerce o seu livre-arbítrio. E isso não glorifica a Adão, isso glorifica a Deus. Porque Deus, todo-poderoso como é, e Criador, ele não precisava mendigar o amor da sua criatura, em termos de impor-lhe uma sanção, em termos de impor-lhe uma injunção, né? Isso é uma das
explicações que eu colhi de algumas leituras que fiz ao longo da vida. E que me confortaram, né? Me satisfizeram ao meu intelecto, sem exclusão de outras interpretações, porque tudo que falamos a partir de então está assediado no campo das humanas. Eu quero lembrar-lhes que mesmo em ciências exatas, a verdade nunca é definitiva. Sempre há algo para se descobrir. E muitas vezes conceitos secularmente consolidados em teorias, em postulados, teoremas, eles são sacudidos pelos saltos da ciência, né? O que eu quero dizer é o seguinte: há versões para tudo, né? E o que é importante não são, para que nós não caiamos no relativismo estéril, não é que nós, bom, se para tudo tem uma resposta, então por que eu vou ficar perdendo meu tempo estudando isso? Mais importante do que a resposta é a fundamentação, é a lógica, é a coerência, e mais do que a fundamentação, importante é o percurso para que se encontre aquela lógica e aquela essência. É esse percurso que nos transforma em intelectuais e nos transforma, paradoxalmente, concomitantemente, em seres mais aprimorados, mais sofisticados emocionalmente, humanisticamente falando. Veja que o intelectual ele não é o erudito, nem todo erudito é intelectual. O erudito é aquele que acumula uma bagagem assim, impressionante de informações, mas muitas vezes tão empedernido numa ignorância nata, ele não enxerga o outro como semelhante ao seu. E ele não enxerga o conhecimento como algo infinito. E ele se acha tão plenipotente que ele acaba se isolando numa ilha de sectários fanáticos, uma ilha estéril, uma terra desolada por sistemas de ideias que têm levado ao longo dos séculos a cruzadas, a perseguições, a destruições de reinos e a tantas outras intercorrências que trazem para nós hoje, nos dias correntes, grandes catástrofes ambientais, grandes desencontros, né? Nós não conseguimos alcançar a paz, muitas vezes por verdades fechadas, acrisoladas na crença de que eu sei tudo e não existe, não aceito nenhuma outra versão, nenhuma outra forma de interpretação. Então, Davi, o conhecimento tanto comum é leem da pré-história, né? Esse Homo sapiens, esse Homo australopithecus evolui para Homo habilis, manipula as primeiras pedras, os primeiros fragmentos de osso. Posteriormente, para Homo erectus, ele fica mais verticalizado, anda bípede, mais verticalizado, né? Homo erectus, homem de Neandertal, cujos ancestrais viveram com a nossa espécie, competiram por campos de caça e viveram em torno de 600 mil anos, os homens de Neandertal, e posteriormente o Homo sapiens sapiens. Nós somos o Homo sapiens, é o homem que sabe. A primeira espécie, há 300 mil anos, era o Homo sapiens. Há 45 mil anos, foram descobertas na Espanha e na França grutas pintadas com pinturas rupestres de caçadas, de rituais de caça, das primeiras religiões do xamanismo, muito bem elaboradas, pinturas assim no teto de cavernas, localizadas a dezenas de metros no interior da Terra, na profundidade da Terra, que até hoje é um enigma para a arqueologia. Como aqueles homens que não conheciam luz, por exemplo, eles entravam numa caverna subterrânea e pintavam o teto das cavernas, sem andaime, sem nada, não tem resquício de andaime, é um mistério, né? E fabricavam tinta à base de sangue, de ocre, de saliva mesmo, de esperma, de suor, faziam uma composição, uma tinta, e pintavam aquelas cenas de caça e todo o seu cotidiano nas telas de pedra do teto das cavernas. E por que no teto e não no chão? Porque eles já viam a caverna como um mundo prototípico do mundo externo. O que eles conseguissem manipular lá na caverna, eles conseguiriam aqui fora. Então, muitos desses bisões, desses seres que eles caçavam, que representam as caçadas, estão perfurados de lança. Eles matavam, entre aspas, por analogia, o animal,
no interior das cavernas, e a caverna, como um grande útero, entre aspas, também paria o sucesso deles na superfície durante as suas caçadas, né? E alimentando-se de proteína, foram evoluindo há 50 mil anos nessas grutas de Lascaux, na França, Altamira, na Espanha. Esse homo, os antropólogos reconhecem que houve um salto evolutivo, passou a se chamar Homo sapiens sapiens, o homem que sabe o que sabe, ou seja, o homem que reflete. E o que é refletir? Refletir é pensar do já pensado. A luz, quando reflete sobre uma superfície, ela incidiu nessa superfície, parou momentaneamente o seu percurso e depois desviou-se do ponto de incidência e tomou outra trajetória. Ou seja, ela não ficou absorvida pela refração, e sim, ela experienciou a superfície, né? Refratou um pouco da sua energia e ganhou outro rumo. Então, a reflexão está ligada à ideia de soma de pensamentos, soma de conclusões. Reflexão é avessa a dogmas muito enrijecedores, a camisa de força de ideias que não aceitam o diálogo. Tá? E essa foi a primeira forma de conhecimento. A segunda, Gabi, foi o conhecimento do qual trataremos mais adiante, mítico. Eu vou deixar na segunda etapa, senão eu me demoro muito nele. O conhecimento mítico foi uma tentativa simbólica de entender o mistério tremendo do universo, da vida, da morte, do amor, do cosmos, né, dos rios que serpenteavam os vales, do oceano, enfim, de toda a multifária fauna, o verdor das matas, a nobreza das flores, enfim, todo aquele mundo em redor, externo, e até o mundo interno, o ódio, a vontade de se vingar, enfim, tudo isso gerou uma necessidade, uma demanda por uma explicação. Esses mitos, ao longo de milhares de anos, com o surgimento das primeiras civilizações, parte desses mitos que convinham aos governantes foi estatizada. Aí nós temos a chamada estatização dos mitos, da linguagem simbólica e sagrada, dando, portanto, origem às religiões instituídas e estatizadas. Sempre quando uma religião é estatizada, há uma religião profana, há uma religião perseguida, há uma religião antípoda, há uma religião herege, há um sistema de crenças não aceito pelos governantes que levam que estão na cabeça de determinado império, de determinada cidade-estado, tá? Muito importante desde já falar, depois vocês me cobrem, se não nessa, em outro momento eu falo, religião não se confunde com religiosidade. A religião é um conjunto de princípios, de dogmas, de crenças, de rituais, ritualizações, conjunto sagrado de princípios igualmente sagrados, muitos dos quais, às vezes até esculpidos em livros sagrados, né? Que, no entanto, são, por maioria da população de determinado local, esses princípios enfeixados em dogmas, em rituais, são aceitos e até impostos pela força. Todavia, a religiosidade pode se dar no âmbito das religiões, extra-religiões, no âmbito da vivência subjetiva daqueles dogmas e mesmo na negação das religiões. O contato de religiosidade pode perfeitamente emergir na vida de um ateu. Ele é religioso sem o saber. É uma questão bem assim clara para os teólogos e cientistas da religião, mais para os cientistas da religião do que para os teólogos. Porque teólogo é aquele estudioso de determinada religião. Atualmente nós temos 10 mil religiões ativas no planeta. Fora as religiões extintas. Os deuses esquecidos, as religiões extintas. Tá?
As grandes religiões, os 8 sistemas, os maiores sistemas religiosos atualmente em vigor. Nós temos o hinduísmo, o islamismo, o cristianismo, o judaísmo. Posteriormente, nós temos as religiões de cunho xamânico, o xamanismo, tá? Se espraiam e se espelham, se manifestam em diversas comunidades, em diversas civilizações. Nós temos também os troncos do confucionismo, troncos não, a religião do confucionismo na China. Na China são dois, o taoísmo, o confucionismo, e tem o budismo também, tá? E essas religiões, o que é preponderante hoje é o cristianismo. Veja bem, estou falando cristianismo. Eu não estou falando catolicismo, nem protestantismo. O cristianismo é a base comum para o catolicismo, para o protestantismo, para as religiões neopentecostais, para o espiritismo kardecista, que é cristão, tá? Para as religiões de matriz afro-brasileira, da Umbanda, né, que é cristã. Muitos pensam que a Umbanda não é uma religião cristã, mas ela é uma religião cristã, porque é sincrética com outras correntes de matrizes africanas, orientais, tupi-guaranis, mas ela é essencialmente cristã, né? O candomblé não é cristão, o candomblé é uma religião africana, de matriz africana. Eles têm a sua própria teogonia, a sua própria história dos deuses, a criação dos deuses, tá? Então, são 10.000 religiões instituídas, organizadas, com seus teólogos, cada qual com seu sistema, tá certo? E religiosidade é difuso, onde há um ser humano religioso em potência ou em ato. Um grande psiquiatra na linha terceira da psicanálise, chamado Viktor Frankl, descobriu que para além dos instintos de libido e tânatos do Freud, instinto de vida, libido, e tânatos, instinto de morte, há também um instinto religioso. E ele cunhou a psique humana por conta desse instinto tão escondido na psique, porque quanto mais valoroso para o ser humano, mais escondido é. Ninguém anda aí com um bolso cheio de nota de R$100, correto, gente? Não é verdade? Correto. Ninguém anda aí com um talão de cheque em branco. Eu sou da época do cheque, mas ninguém anda aí com um cartão com a senha, né, agregada e uma conta sem fins. Tudo que é muito precioso para nós é uma tendência, tá? Nós guardamos para nós. E o Viktor Frankl, sobrevivente do campo de Auschwitz, na Alemanha nazista, ele era um judeu, ele começou a perceber que os sobreviventes todos tinham fé, acreditavam. Muitos não acreditavam em Deus, mas acreditavam que reencontrariam os seus entes queridos, que era o caso dele. Ele acreditava que iria reencontrar a mulher, porque logo na primeira semana de núpcias, ele já foi feito prisioneiro, a mulher encaminhada para um outro campo de concentração. Posteriormente, no Brasil, ele descobriu que ela fora morta, né, no campo de concentração. A família dele toda destroçada. Então, ele, por ser psiquiatra e médico, ele teve um tratamento diferenciado no campo de concentração. Tá? Mas é um diferenciado que não isentou de viver ali, em comum, muitas vezes desnudo, sem alimento, né, sofrendo as maiores atrocidades. Certo? Aí, o que ocorre? O Viktor Frankl, depois da libertação, né, depois da queda do nazismo, ele foi para os Estados Unidos, começou a desenvolver suas pesquisas psicoterápicas, né, e desenvolveu a linha da logoterapia. Quem me apresentou a bibliografia Viktor Frankliana pela primeira vez foi meu grande amigo Dr. Tales. Ele é um psiquiatra, que inclusive é meu psiquiatra, meu amigo e meu psiquiatra, porque eu sou adepto de que todos nós devemos cuidar da nossa saúde mental. Então a gente está preocupada com o joelho e se esquece que o que movimenta o corpo é a mente, né? E nós vivemos hoje numa época de grande contaminação, grande poluição mental,
tá certo? Então, esse meu grande amigo do coração, esse meu médico, me apresentou, na ocasião eu me vi envolvido num conflito teológico, eu me vi colhido pelo ateísmo, pela ideia do ateísmo, e aquilo me causou grande mal. E eu falo assim, poxa, se eu não acredito, por que estou me sentindo tão mal? Me vi cindido, rachado, desamparado. Fiz uma leitura, um percurso de leitura, e modestamente eu vou lhe falar, eu li mais de 40 livros para ver se resolvi o meu problema. Li livros de filósofos ateus, li livros espiritualistas, li livros de filósofos que têm uma concepção religiosa do mundo, e no fim dessa trajetória amarga, eu cheguei à conclusão que não acreditava mais em nada, que eu não tinha entendido de nada, eu só sabia que não acreditava mais em nada. E essa descrença me baniu para um território inóspito. Ao mesmo tempo, carreado, eu comecei a perder a crença no ser humano, no amor, na utilidade das coisas. E esse meu amigo um dia falou, vou fazer uma consulta. Ele falou, seu problema não é psiquiátrico, seu problema é filosófico. Você está com uma fratura filosófica. É um problema sério, eu não sei como te ajudar. Não tem um problema filosófico quem aguente com ele. Até me recomendou a ler Soren Kierkegaard, que fala do desespero humano, né? Ou você opta pela razão, ou você opta pela fé. Eu estava na posição do Soren Kierkegaard, desespero, eu estava no desespero. Eu sempre tive esses problemas, sabe? Eu li muito desde os 14 anos, e parecia que eu li um livro, e aquele livro significava mais do que 200 páginas, parecia que eu tinha lido uma biblioteca, eu ficava maquinando, entendeu? Aquilo rendia na minha mente, né? Eu poucas noites dormia, porque eu ficava refletindo e tal. Pois bem, ele me indicou um livro que eu indico a todo mundo, muito bom, até para quem, até para você contestar, você tem que ter uma base, né? Para além do senso comum das internets da vida, né? Dos gurus da vida, que empesteiam, né? O ambiente intelectual mundial, né? Esse livro se chama A Presença Ignorada de Deus, de um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Ali a psiquiatria, a presença ignorada de Deus, de Viktor Frankl. Ele é um psiquiatra, ele rachou com a medicina da linha de Freud, de Adler, porque a medicina psiquiátrica até então era materialista, tá certo? Então ele deu um plus também do que fez Jung, porque Jung também rachou, mas não conseguiu se libertar totalmente do materialismo. A explicação de Jung residia no inconsciente coletivo, que eram as memórias ancestrais dos genes que nós carregamos desde os homens da caverna, que eu contei a história deles. Tá bom? Então existe o conhecimento religioso. Ele rompeu com Freud, né? Ele rompeu com Freud. Ele era discípulo de Freud, né? O Jung é discípulo de Freud. Tá? O Viktor Frankl, ele estudou na faculdade em que o freudianismo sempre imperou, né? O freudianismo sempre imperou e impera ainda hoje. Muito discutido, Freud é uma pessoa, é um intelectual que tem que ser levado em conta, precisa. Ele tem, assim, contribuições maravilhosas, até linhas de tratamento, a psicanálise, né? Que tem surtem muito efeito, mas não para todos, mas para alguns. Surtem muito efeito. Outras linhas, outros vão se adaptar mais com a logoterapia, ou com a terapia comportamental cognitiva, tá? Ou com a psicologia analítica de Jung. Ou simplesmente com a sua religião, com o Deus do seu coração, com a sua fé, com o seu posicionamento filosófico, com encontrar de si consigo mesmo. É o que aconteceu comigo. Lendo A Presença Ignorada de Deus, sabe aqueles programas, pessoal que entende de computador, o computador está travado, travou. Aí tem que instalar um programa, eles chamam de uma chave que quebra, que craqueia, não sei se esse é o termo, tem que craquear esse programa. Esse programa aí pirata, vamos dar uma craqueada. Esse livro deu uma craqueada, quebrou, destravou o processamento no cérebro. Quando eu li um pouco mais de 102 páginas, não chega a 102 páginas. Quando eu li, eu tive uma epifania. Eu estava lendo na fila de um banco, eu não vi o banco, não vi nada. Eu vi a pura constituição do meu problema se dissolver.
vi dissolvendo ali na frente. Então, foi um livro assim que de muitos livros marcaram a minha vida. Eu sempre falo com meus alunos, Apologia de Sócrates, O Velho Mar, do Ai, Ernest Hemingway, né? Grande Sertão Veredas, a Bíblia, o Livro dos Espíritos de Kardec. Muitos livros mudaram minha vida, contribuíram para minha vida. O livro de Mirdade, que o Dr. George, seu irmão, meu irmão de alma também me presenteou. Então, este livro foi um dos muitos, né, que fizeram com que eu tivesse uma melhor compreensão de mim e do meu entorno intelectual. primo. Sim. Não pode, te cortei, desculpa. Não, por favor. Sim. Primo, você falou aí de verdade e tal, e surgiu uma dúvida aqui. Você falou da diferença da religião para a religiosidade. E onde entra a espiritualidade? Porque são três coisas diferentes, né? Onde entra a espiritualidade, primo? No meu modesto entender, a espiritualidade, ela é o efeito e não a causa de uma religiosidade vivida genuinamente. A religiosidade é para um só. Como as impressões digitais, o meu caminho espiritual é diferente do seu. Sim. É diferente de cada um que nos ouve. Os líderes religiosos são importantes como professores. Os mestres, os gurus. Até uma curiosidade, guru, em sânscrito é gu, treva, ru, que espanta as trevas. O guru é aquele que espanta as trevas para que o discípulo, por si mesmo, chegue à ascese espiritual, né? Então, eles têm utilidade até certo momento. Eles não podem passar pelo processo de espiritualização no seu lugar. Eles não podem se subrogar como iluminados no seu lugar. Até a história dos grandes líderes religiosos, Buda, Cristo, né? Pitágoras, Maomé, que eu estou vendo aqui do Alcorão. O Alcorão é um livro maravilhoso, viu, gente? Maravilhoso, bonito. Pena que tão mal compreendido e tão mal utilizado, né? Maravilhoso, bonito, sagrado, tá? Se tiver a oportunidade de ler sobre a cultura árabe, a cultura islâmica, vocês vão perceber que até o século XIII, muçulmanos, judeus e cristãos viviam em harmonia. O problema foram as cruzadas, entendeu? Um ou outro rei, um ou outro poder instituído separou para governar. Tá? E a fórmula mais eficaz de separar os homens é por meio da religião. Grande parte dos conflitos, eu acho que na ordem de mais de 80% dos conflitos mundiais, isso em 2001. Hoje eu não sei como está, tá? É a época que eu fiz o mestrado, eu lia muito sobre isso. Advém de fundamentações religiosas. Aí o incauto, o apressado, fala assim, a religião só serve para levar o mal para o ser humano. Não, amigo. Não, amigo. É o homem que, dolosa ou não, muitas vezes dolosamente, se apropria desses símbolos e doutrina, e catequiza, e entenebrece a mente do fiel com a imposição bruta, fraudulenta, velhaca, de um credo e os faz bucha de canhão, amigo. Não é a religião. São os religiosos estelionatários da religiosidade, entenderam? Sempre nós vamos encontrar isso na história das religiões. Por que Amon, o primeiro traço do monoteísmo no mundo, não foi na religião semítica dos judeus? Na Índia. Foi até antes da Índia. Egito foi um atonismo, né, com Atom, culto instituído em homenagem ao Deus Sol por Amenófis IV, filho de Tutmoses III. Amenófis IV teve uma visão do Sol e ali ele percebeu que era o Deus único. E ele mudou o nome dele para Akhenaton. Atom, a alma de Atom, a alma filha de Atom, que é Anki-alma, Akhenaton. Tá? Então, quando o Akhenaton assim o fez, ele mandou fechar mais de 3.500 templos no Egito. Cada templo tinha um deus, né? Tinha o deus crocodilo, tinha Anubis, tinha vários deuses para diversas funções
e diversas localidades. Ali, ele provocou uma ira dos sacerdotes, os sacerdotes que geriam as riquezas do templo. Então, para onde que vai a receita? Para a união da casa do faraó. Só o faraó ia colher, você entendeu? Que antes passava pelos templos e um pouco chegava à casa do faraó. Aliás, faraó significa a grande casa. Faraó, em camítico, é a grande casa. Porque eles se viam como deuses, representando Deus vivo na terra. Então, com estar diante do faraó, era estar estar na presença da casa de Deus, ou dentro da casa de Deus, ou por ele abrigado. Certo? Então, quando se fala em religião, religiosidade, mito, há de se ter muita calma nessa hora. O melhor conselho que eu dou é o seguinte: não é para não falar, não, deve-se falar sim. Se você está inquieto e quer falar e quer ler, tem que falar sim, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. E qual é a verdade, Alexandre? Não sei, eu estou procurando ainda. Acredito que a verdade seja o somatório de todas as parciais verdades que o nosso fraco intelecto ainda consegue alcançar. Essa é a minha verdade. Tá? A minha verdade que eu estou construindo. Acredito que ela nos chega de forma fragmentária, porque nós temos ainda muito filtro. Nós temos ainda um filtro negativo de orgulho, de etnocentrismo, de preconceito, de medo, de recalque, de doença mental mesmo, né? de regimes totalitários, de imediatismos que priorizamos em nossas vidas, que faz com que nós percamos esse tempo tão precioso para nos questionarmos, para nos perguntarmos sobre as essências que realmente valem a pena. Tá? Ontem eu estava lendo, para essa live, eu estava revisitando o Banquete de Platão, né? Um livro impactante, bonito, sabe? É um livro que é para ser lido. E eu me surpreendi, porque quando eu li, lá há muito tempo atrás, eu li fragmentos, sabe aquelas coletâneas? Fragmento aqui, fragmento lá, fragmento acolá. E a gente leu o que o outro leu. Agora, lendo a obra, mesmo em se tratando de uma tradução, o correto era que eu lesse na língua grega, mas eu só sei falar o português. Quando você lê a obra na íntegra, você está lendo e formando o seu próprio conceito. E percebi que muitos autores consagrados que dão palestra contaram a história errada. Eles contam parte do mito errado. Acredito que eles nunca leram. Acredito que eles nunca leram. Porque hoje está na moda, né? Todo mundo fala sobre tudo em qualquer lugar, sobre qualquer coisa. Por isso que eu sempre fico com a priorística de Sócrates. Tudo que sei que nada sei. Isso não quer dizer que eu não tenha vontade de aprender. Então, nós estamos já no terceiro nível. Você me perguntou, senso comum, conhecimento mitológico, conhecimento religioso, nível filosófico. É isso que nós estamos fazendo agora. Para o filósofo, mais importa o perguntar e a pergunta e eleger da melhor dúvida do que a resposta. Porque a dúvida, para o filósofo, é o combustível da reflexão, é o combustível da evolução das ideias, da criação de sistemas filosóficos. Né? O filósofo é racional porque ele cria seus modelos filosóficos, não com base em alguma autoridade que diz que era para ser daquela forma, como é nos dogmas religiosos. Né? Dogma não se discute. Ou você aceita ou você não segue aquela religião. Bobagem discutir sobre religião. Até falta de educação. O dogma pertence a um código fechado inerente a todas as religiões. Cada religião tem o seu código fechado. Não adianta descriptografar o dogma de alguém que tem uma religião diferente da minha. Você vai arrumar problema para a sua cabeça. Em vez de se aproximar, você vai se separar de quem realmente é seu irmão. Se você não crer em nada do que eu estou falando, é seu irmão biológico, em espécie. Antropologicamente, ele é seu irmão. É Homo sapiens, não é um homem de Neandertal. E ainda que o fosse, todos temos a raiz comum no Australopiteco. Mais remotamente ainda, todos nós adviemos de uma célula procarionte
encontrada nos mármores da era pré-glacial, datada de 3 bilhões e 500 milhões de anos, que é o surgimento da vida no planeta. Isso qualquer geólogo sabe do que eu estou falando. Qualquer primeiranista em geologia sabe do que eu estou falando. Que é a verdade. Ah, mas é verdade aonde? Não, o radiocarbono descobriu os isótopos, né, a estratificação das camadas sobrepostas, superpostas de pedras, de solo. Tá? Então, onde eu quero chegar com a minha fala? Que depois desse conhecimento filosófico vem a ciência provando. É o que eu falei, os arqueólogos, os antropólogos, paleontólogos, geógrafos, físicos, químicos, matemáticos, né? Enfim, oceanógrafos, ecologistas, todos eles vêm, cada qual no seu mistério, na sua ciência, com o seu aparato tecnológico, comprovando aquilo que eles afirmam. O cientista fala, é isso porque ele consegue comprovar. Ele consegue reproduzir. Agora, olha a falta de senso. O que eu falo não vai agradar um punhado de gente, mas olha só, a verdade tem que ser dita. Cedo ou tarde, quem discordar de mim, um dia vai concordar. Eu não posso, na condição de cientista, falar de teologia, eu não sou teólogo. Eu posso emitir minha opinião, mas falar categoricamente que Deus existe porque a ciência não provou, ora, são objetos diferentes. A ciência só se preocupa com o que é mensurável, com o que é reprodutível, com o que se consegue reproduzir em condições laboratoriais. De mesma sorte, o religioso não pode querer provar os seus mitos de fundação, os seus livros sagrados, por meio da ciência. Ele vai entrar num conflito de fé. Entendeu? Então, por isso que é importante você entender quantos são os segmentos do conhecimento humano. E eu estou chegando falei do primeiro, que é o senso comum, o segundo, que é o mitológico, o terceiro, o religioso, o quarto é o filosófico, e o quinto é científico, né? Científico. Agora é o sexto. O sexto é o mais democrático de todas, é a mais democrática de todas as formas de conhecimento. É o conhecimento artístico, é a arte. Por meio da arte também nós nos descobrimos o mundo, né? A arte é talvez o conhecimento que mais nos aproxima de qualquer experiência mística, de qualquer experiência religiosa, porque ela trata da beleza, da estesis, da estética, da percepção do belo, atributo que todas as religiões falam pertencer à divindade. Todas. Nenhuma delas diverge quanto a esse ponto. Certo? As religiões divergem quanto aos seus mitos de fundação, quanto aos seus líderes, quanto aos seus dogmas. Quanto às características da divindade, não. Elas não divergem. A divindade suprema, suprema beleza, supremo poder, suprema inteligência, né? Suprema providência, bondade, etc. Então, a religião, a arte, o conhecimento artístico, ele é o que nos dá uma condição, um poder de sobrenaturalidade. E veja só, quem é que no pensamento religioso cria? Não é Deus? Sim. Dom Quixote é uma criatura que existiu na história da Espanha. Ele tem uma existência histórica, o Dom Quixote e o Sancho Panza. Creio que Será não. que existiu o Cavaleiro da Triste Figura? Será que o Dom Quixote existiu? Ele nasceu, ele tem uma data de nascimento, ele tem uma existência histórica. Aquilo tudo que nos é narrado por Cervantes é verdade ou é criado por Cervantes? Creio que existiu pela observação de outras pessoas e ele escreveu. Sim, então Don Quixote é um arquétipo, né? É um arquétipo dos vários sonhadores, de vários utopistas, de várias pessoas que não se contentaram com o que é reles, com o que é comum, com o que é ordinário. Que eu falo sempre para meus alunos, Don Quixote é aquele ser que vive ao norte do umbigo, né? Os seres humanos vivem, na minha consideração, inédito meu, né? Tem gente que vive ao norte do umbigo, e tem gente que vive ao sul do umbigo e norte do joelho. Esses são dois tipos de seres humanos. Há aqueles que vivem, pautam suas vidas
os sentimentos nobres como amor, fraternidade, justiça, intelecto, vivem ao norte do umbigo. É aqueles que querem só, e tá certo também, cada qual na sua, tá bom? Não estou criticando, comer, beber, dormir, depois procriar e morrer. Por isso que o poeta fala, bebida é água, comida é pasto. A gente precisa de quê? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, a gente quer viver diversão e amor, né? Agora faltou. A A gente não letra, quer só a gente quer vida, diversão e arte. A gente não quer só da vida, a gente quer a vida. Não sei, gente, quem souber aí. diversão e arte, veja só, diversão e arte. A gente quer isso, sabe por quê? Porque nós não somos É só nivelados uma na parte. animalidade. Sim, Não, Uriel, o livro mais vendido, o Uriel está comentando que o livro mais vendido é o Don Quixote. Não, é a Bíblia. é a É o livro Bíblia, mais vendido do mundo, é a Bíblia. é Ô, a Alexandre, segunda você edição. tocou num ponto muito interessante que é a arte e a beleza. Eu vi que num dos comentários, bastante gente comentou, o Jorge falou de Roger Scruton. Ele fala muito da beleza. Alexandre, você acha que o belo hoje em dia não está relativizado? O que você acha dessa relativização do belo que está levando a nossa sociedade a esse estado? Você também comunga disso? Não, 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 não comungo. Ô, Gabriela, o hoje é o mito do eterno retorno. Essas questões sempre atormentaram os gregos. Lá estava lendo o banquete. Basicamente, a história toda que se passa ali é discussão sobre os atributos do amor e do belo. Tá? E os nossos preconceitos, creia-me, há 500 anos, antes, um pouquinho depois, Platão nasceu em 427 e morreu em 348 antes de Cristo, Uhum. tá certo? Então é no quinto Sim. século antes de Cristo. Queridos, naquela época já existia fofoca, fake news, modismo, do jeitinho que é hoje, não tem nada diferente. O que hoje existe diferente são as redes sociais. Então, a fermentação de ideias, né? O convite ao diálogo, ao debate, ao fomento, está democratizado, mas não mudou em nada, não está relativizado. O belo é belo porque é relativo. O belo, assim como a religiosidade, ele tem muito de subjetividade, certo? Há padrões de beleza definidos? Claro que usar. A harmonia, por exemplo, o ritmo. E harmonia e ritmo tem a ver com os extremos. A harmonia é a combinação do grave com o agudo, da harmônica. O ritmo é a combinação do acelerado com o lento. Então, o ritmo e a harmonia é a congregação, é a complementarização, é a união, é a fraternidade dos opostos, dos extremos, que numa gradação dão a esteses, a percepção do belo. O belo ele está muito vinculado ao conceito de coerência, porque os românticos, no romantismo, eles criaram o locus horrendus. Então, tinha na Grécia o locus amenus, o belo Arcade, o belo o neoclássico, o belo humanista, e também com o locus horrendo, com o surgimento da literatura gótica no romantismo. Então, como que dá para falar que o Corcunda de Notre Dame é feio? Não é feio. Ele é um belo horrendo. Como que dá para falar que o Drácula de Bram Stoker é feio? Ele é um belo horrendo. Porque Então você ele chegou é. num ponto interessante. Então, Sim, não é que a beleza é subjetiva. A beleza é o que te causa. Por exemplo, eu gosto muito de Roger Scruton nesse sentido, no livro que ele tem, Beleza. Ele fala da importância do belo como um todo. O belo é aquilo que te eleva a um patamar maior do que você já está. sim, Ele te sim, traz elevação. Por que eu estou sim. falando isso, Alexandre? Até mesmo para promover o debate, gente. Isso é legal, viu? Isso daqui tinha que ter, né, Alexandre? Debate de ideias. Não é É, verdade? sim. Debate de ideias é o que torna. O Alexandre traz algo para agregar, a gente traz um questionamento, a gente junto chega num pensamento terceiro, ou eu refaço o meu. Por que eu estou perguntando isso? Porque quando você falou do belo, Alexandre, falou que é subjetivo, eu fico imaginando aqui que não é belo
não é belo e não é arte, porque a beleza está na arte, certo? Uma música de funk, por exemplo, onde eles reificam a mulher, objetificam a mulher. E eles falam, não, isso é arte, isso é belo, isso é beleza, isso daqui é a demonstração da arte vinda da favela. Opa, eu acho que aí acontece um ponto disruptivo entre o que é a beleza e o que é uma manifestação cruenta. Aquilo vai me elevar, eu ouvindo uma música daquela, vai me elevar, eu vou ter pensamentos ou vou ter comportamentos que me façam ir para um patamar melhor. Você entendeu? Por Eu isso entendi. que eu penso assim, até que ponto, primo, que essa subjetividade ela não cederia espaço à relatividade para tudo. Ah, tudo é belo. Ah, não, porque a manifestação do morro, a manifestação, digamos, daquele país, a manifestação daquela cultura, mas o que é cultura? Entendeu? Gabriela, olha só. Eu vou arriscar dar uma resposta, né? Por favor. Certa vez, a minha filha trouxe um. A minha filha trouxe um desenho que ela me fez e falou: Toma, pai. E eu falei assim: Nossa, que bonito, que belo, minha filha. Tá. Mas me senti um estelionatário que ele fez mal, porque eu não sabia se era uma casa, se era um navio, se era um sol. Mas aos olhinhos dela ali, entendeu? Quando se trata dessas manifestações, que no folclore até tem, quando são manifestações folclóricas, existe chamado o folclore, há divisões, eu não gosto de folclore negativo e folclore positivo, sim? 2 minutos. Vai acabar em 22 minutos essa live. Pessoal, eu vou salvar, a gente vai continuar, ok? Ah, beleza. Tá aqui Bacana. no contagem regressiva. Pessoal, já vou chegar aí. Chique. A questão Ó, que você coloca,